Bom dia, gente. Bom Meu dia. nome é Raquel. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar no chat ou falar comigo. E eu vou começar falando com vocês hoje e o Assi também vai falar um pouco depois. Eu vou compartilhar a tela com vocês, aí vocês me falam se vai dar certo. Tá aparecendo aí? Não, Raquel. Tu vai ali no apresentar agora, Raquel? Ah, tá carregando, peraí. Tá. Foi, mas tá carregando ainda. Agora foi? Tá carregando, acho que agora vai. Tá. Conseguem ver aí o slide? Isso, agora veio. Tá bom. Tá, hoje a gente vai falar sobre um pouco de eletrônica, que é o que a gente precisa saber para começar a fazer um projeto no Arduino, porque no Arduino a gente usa programação e usa um sistema de circuito para fazer um projeto funcionar. Isso daqui é um circuito montado já. E o que a gente tem que entender primeiramente? Que a gente vai usar aqui todos esses componentes através da eletricidade, que é o movimento dos elétrons através de todos esses componentes aqui. E para isso a gente vai precisar de uma fonte de energia e dos componentes eletrônicos adequados para o nosso projeto. E a ideia da eletrônica é justamente controlar o movimento desses elétrons através desses componentes. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse circuito bem simples, fazendo uma lâmpada acender. E essa lâmpada, ela acende porque aqui eu tenho um fluxo de elétrons que existe através dessa bateria, uma pilha. Só que para esse fluxo de elétrons existir, eu preciso de ter uma diferença de potencial. Nesse caso, eu tenho um polo negativo aqui e o polo positivo. E existindo essa diferença de potencial, eu vou forçar um fluxo de elétrons que vai passar por essa lâmpada e vai fazer ela acender. Para ficar mais fácil, eu fiz uma analogia aqui entre 2 tanques de água e uma bateria. E a gente vai imaginar que um lado desse tanque é o lado positivo da bateria e esse outro lado do tanque é o lado negativo. O nível de... A água, a gente imagina que é a energia, que é a corrente de elétrons. A gente chama de corrente. Pensa que quando tem uma diferença de nível nesse tanque de água, a água ela é forçada a descer por esse cano e a subir por esse outro tanque até que ela se nivele. Então, é assim mais ou menos que funciona a diferença de potencial numa pilha, numa bateria. Porque se eu tenho uma diferença de potencial, eu vou forçar uma corrente até que essa energia se iguale. Por exemplo, quando uma pilha para de funcionar, é justamente porque essa energia se igualou, não tem diferença de potencial ali mais. Esse cano aqui, a gente pode representar como sendo a resistência. Se esse cano é muito fino, eu tenho menos água passando. Se eu coloco um cano maior e mais largo, mais água vai passar por ele. E aí, através dessa relação de tensão, que é a diferença de potencial, eu posso chamar também de tensão. Então, se eu tenho eu tenho diferença de potencial, que é a tensão, eu tenho a corrente elétrica, que aqui eu estou simulando pela água. E se eu tenho a resistência, a gente pode chegar numa relação que a gente chama de lei de Ohm. Na lei de Ohm, a lei de Ohm ela relaciona essas grandezas, que é a resistência, tensão e corrente, e a gente pode fazer uma análise baseada nesse tanque aqui mesmo. Por exemplo,
Se eu aumento essa resistência, através da fórmula mesmo, eu vejo que essa corrente ela tem que ser pequena. Se eu coloco um número bem pequeno aqui embaixo, no lugar da corrente, bem pequeno, quanto menor for, maior vai ser a minha resistência. O que vale dizer que se minha resistência for grande, a minha corrente vai ser pequena. E faz todo sentido, né? Porque se aqui a minha resistência está grande, se o meu cano está largo, vai passar muita água. Então, indo para a pilha, se eu tenho uma resistência muito grande, eu vou ter muita energia passando. E o contrário também, se eu tenho uma resistência bem pequena, menos energia vai passar. Menos corrente vai passar. Aqui as unidades de legiões, na Lei de Ohm é o seguinte. Aqui eu tenho um fiozinho, né? Está simulando um fio. Aqui está simulando a corrente elétrica, que tem como unidade o ampere. Aqui está simulando a tensão, que tem como unidade o volt. E aqui a resistência, que tem como unidade o ohm. Aí fizeram uma simulação aqui, né, da corrente tentando passar pelo fio. A tensão, que é o que faz essa corrente existir, forçando a passagem. E a resistência elétrica restringindo, fazendo ela passar com mais dificuldade, a resistência. O ohms, ele é simbolizado pela letra ômega, que tem esse símbolozinho aqui. O volts, ele é representado pela letra V, maiúscula. E a unidade de corrente elétrica é o ampere, que é representado pela letra A, maiúscula também. Ô, Raquel, deixa eu perguntar uma coisinha para o pessoal aí. Dessas 3 unidades aí, quais vocês já conhecem, pessoal? Deixa eu voltar para o chat. Então, para o pessoal que está... Então, a gente tem a resistência, né? A corrente e a tensão. Dessas 3... Não, pode ficar lá na apresentação, Raquel. Pode ficar lá. Pode ficar lá. A gente vai só conversando, assim. O pessoal que está das escolas, quais vocês já conhecem? Escrevam lá no chat lá, ou falem. O pessoal dos 8º anos, esse ano teve no primeiro trimestre, lá no início, alguma coisa sobre isso. É a primeira vez na história que tiveram alguma coisa sobre isso na escola. Não, mas normalmente na casa de vocês, o que vocês conhecem? Porque que a Raquel falou isso daí é energia, né? Então, a tomada de vocês é qual? A gente fala... Por exemplo, quando a gente vai comprar alguma coisa na internet, algum equipamento eletrônico, por exemplo, um eletrodoméstico, a gente tem a opção de selecionar lá, né? Quando a gente vai comprar, se a gente quer um bivolt, um de 120, um de 220. Então, tem a ver com isso daqui. Estão respondendo aqui, volts e ampere. Normalmente é volts, né? É isso daí que a Raquel falou. Então, a tensão, né, que chega na nossa casa, em Santa Catarina, né, normalmente é 220, né? Então, é aquele amarelinho lá da figura, né? Então, chega a 220 volts na nossa tensão. Se a gente está no Paraná ou São Paulo, já é 110, né? Na verdade, professora, Santa Catarina e Maranhão são os únicos estados brasileiros com 220 volts. Todo o resto do Brasil são 110. Eu acho que tem mais, Kátia, porque senão a gente não conseguiria mais comprar aparelho a 220. A gente consegue, porque eles fazem também para a Argentina, para outros lugares também. Mas normalmente é bem específico para cá e para lá. O resto do Brasil é 110. Até é um detalhe que na hora que nem a Raquel falou que a gente vai comprar, às vezes a gente vê um preço de uma máquina de lavar, por exemplo, e daí na hora que coloca 220, ou tá muito caro ou não tem, né? Então, caso um pouquinho que a Kátia falou.
Então, essa parte aí de energia está super presente na nossa vida, né? Então, nas nossas casas, a gente tem lá a voltagem, né? O volts, né? Todo dia, na hora que a gente vai ligar alguma coisa, né? E se a gente meter o dedão lá na tomada, vai receber uma energia de 220 volts, né? Não tentem lavar a garagem e lavar a tomada que está na garagem também, tá? Não é uma boa ideia. Mas legal. Então, Raquel, pode continuar. Tá. Falando sobre os equipamentos que vocês estavam comentando, se, por exemplo, igual em Joinville, em Santa Catarina inteira, né, é 220. E aqui no Sudeste, eu acho que no Sudeste todo é 120. Então, se eu ligar um equipamento de 120, por exemplo, na tomada de 220, eu posso queimar o meu equipamento também, porque ele tá... Todo o sistema da casa foi feito foi preparado, né, para receber esses equipamentos de 220. A Cir tá aí? Tô sim, eu tô conseguindo me ouvir? Aham. Tá. Você continua com ele ou quer que troque da apresentação? Eu tô Eu acho que conseguindo ver e falar. Ah, tá. Eu posso deixar aqui, então. Tá bom, então. Aliás, eu não sei se eles estão vendo, né? Tá todo mundo vendo minha tela mesmo com a Cir falando? Sim, sim. Ah, tá. Clica lá em ocultar lá só, Raquel. Ah, é verdade. Uhum. Tá. Posso começar a falar já, então? Uhum. Tá. Então, a partir de agora, eu vou guiar vocês até o fim da apresentação. Espero que vocês também estejam bem, né, no caso de vocês. Então, já vamos falar aqui sobre a polaridade. Essa é uma característica que existe em alguns componentes, pois existem dois terminais, que é o terminal positivo e o terminal negativo. O terminal positivo, ele é classificado como ânodo, ele é denominado como ânodo, e o negativo, ele é denominado como cátodo. E é muito importante saber essa característica, porque é por onde, por convenção, vai fluir a corrente. A corrente, ela vai do ânodo para o cátodo. E também, se vocês notarem ali na apresentação, a figura de um LED. Esse LED, vocês podem ver que eles têm dois dentinhos ali, né? O maior, ele sempre vai ser caracterizado pelo ânodo, tanto quanto o LED, quanto em alguns componentes que possuem essa característica de polaridade. E o menorzinho será o cátodo. É muito importante que vocês notem sobre isso, porque na montagem do projeto de vocês, isso pode trazer problemas se vocês montarem errado, sabe? Então, é importante saber essa característica deles e até mesmo o formato ali no LED físico para poder montar certinho o projeto de vocês e evitar que o equipamento não funcione ou até mesmo que ele realize a própria função dele e evite que o projeto ele não funcione como você deveria. Pode passar para mim, para a próxima, Raquel, fazer um favor? Aqui a gente também vai falar sobre os componentes que não possuem polaridade. Um exemplo desses componentes é o resistor. Ele é indiferente a forma que você vai conectar na sua placa ou numa protoboard que você vai ter para montar o teu circuito, né, o teu projeto, pois ele não vai ter essa diferença, essa característica de polaridade. Então, ele não vai ter o ânodo e o cátodo. Então, é indiferente a forma que você for montar ele. Como a Raquel ali já comentou sobre a lei de Ohm e a resistência ali, que vocês viram mais para frente, ali vocês têm uma imagem, né, de um cano de água, demonstrando como é a resistência, ela participa com a passagem da corrente, ou seja, ela vai restringir um pouquinho. Na imagem direita, vocês veem que a presença da resistência vai restringir a passagem da corrente. Isso vai ser muito bom, porque se você não tiver resistência, a corrente que vai passar, nesse caso ali, mostrando o cano d'água, mas no seu circuito, sendo a corrente em si,
vai ser muito ruim, porque se você não tiver esse resistor, porque a corrente ela vai estar máxima, ou seja, quando você tem um resistor que tende a zero, como a Raquel já falou para vocês, um resistor de resistência muito baixa, a corrente ela vai tender a aumentar, chegar à máxima, até mesmo tender ao infinito. Isso vai ser muito ruim, porque isso pode danificar alguns componentes de vocês, e até mesmo causar o que a gente chama de curto-circuito. Pode passar para a próxima, por favor, Raquel? O curto-circuito ele pode ocorrer quando vocês invertem a polaridade, ou seja, algum fio que você deveria ligar, ou algum cabinho que você deveria ligar no ânodo do componente, você liga no cátodo ao invés disso, isso pode dar algum problema. E até mesmo quando você não possui essa resistência, esse curto-circuito, que é esse problema, ele também pode acontecer pelo fato de não ter um limite da corrente. E com isso você pode ter acidentes muito graves. No nosso caso, a gente está falando de baixa tensão, que é um Arduino. Então, quando você fizer um erro desse, por exemplo, ou se confundir e fazer isso, provavelmente o teu circuito, teu projeto, ele não vai funcionar direito e você pode até acabar queimando o seu componente. Por exemplo, o LED, se você ligar ele errado, ele pode queimar. Só que isso falando em baixa tensão, né? Quando você fala em alta tensão, como é o que ocorre nas nossas casas, isso é mais grave ainda, pois quando a corrente está muito alta, ela pode causar incêndios, né? Até mesmo como você vê ali na imagem abaixo, ela pode pegar fogo quando tem alta corrente, uma corrente muito alta. Porque esse fio, esse cabo, que vai estar passando a energia, ele vai esquentar muito e não vai ter a resistência para poder dissipar esse calor. E com isso, nas casas, por exemplo, a gente vê que ocorrem incêndios e muitas outras coisas relacionadas a isso, pelo simples fato de não aguentar esse excesso de corrente. Por isso que em algumas casas existe até aquela chave, geralmente quando há um aumento abrupto da corrente, a chave cai, e até mesmo quando vocês têm uma régua com uma sequência de conexões para você ligar na tomada, assim, né? Caso ocorra esse aumento, né, elevado da corrente, ali dentro dessa régua que eu acabei de falar, assim, ele vai ter um fusível, então ele vai evitar que dê algum problema ou que queime algum componente seu, então tipo, esse fusível ele vai queimar. Então essa é alguma das vantagens que tipo tem nessas de segurança, né? Umas vantagens de segurança que tem nas casas ou algo assim. No caso do nosso Arduino, você mesmo vai precisar atentar sobre isso para que não dê algum problema. Por exemplo, o capacitor, se você ligar ele errado, ele pode explodir, ele estoura. Então é uma situação, algo que você tem que atentar bastante. Mas nesse caso a gente não vai usar capacitores, né? A gente vai usar muito mais resistores, então vai ser importante vocês atentarem quanto isso, e até mesmo os LEDs, né, que são componentes que possuem polaridade. E acredito que é isso. Você tem alguma pergunta ou algo assim, para mim, para a Raquel? Só Raquel, comentando aqui que, por convenção, a gente fala que os elétrons eles saem do polo positivo e vai para o polo negativo. E aí, por isso que a gente tem que ligar o positivo no certo e o negativo no certo também. Eu vou tirar da tela aqui só para... Eu tô com um LEDzinho aqui, um resistor, só para mostrar para vocês, da caixa. Vou tirar da tela de apresentação. A gente tá com uma caixa de Arduino aqui. Deixa eu fechar aqui rapidinho. A gente tem uma caixa de Arduino aqui que tem alguns componentes. Do que já foi falado para vocês, a gente tem, eu não sei se vocês conseguem ver bem, um LED, ó, e na pontinha do LED, uma é realmente maior que a outra. A gente consegue ver para identificar o lado positivo e o lado negativo. E também tem o resistor, ele vem assim, ó. E aí a gente mexe nele para encaixar ele na placa do Arduino. Ele vem com cores
com várias listinhas aqui, e para cada valor desses resistores, a gente tem cores diferentes de linha. Essas linhas, as cores ficam em ordem diferente. Aí a gente identifica se ele tem 300 ohms, ou 220, ou 110, ou qualquer valor que a gente queira de acordo com o nosso projeto. E é basicamente isso. Mostra, dá uma ideia dos outros componentes que também tem, Raquel. Uma caixinha. Deixa eu pegar aqui, peraí. Mostra a plaquinha do Arduino também. Uhum. Ó, a plaquinha de Arduino que a gente vai usar é essa daqui. Quando a gente for falar do Arduino, a gente vai explicar os tipos de placas que tem, mas a que a gente vai usar é essa, ó. E a gente usa a placa, a gente usa a placa protoboard, que é essa daqui, para conseguir conectar os componentes aqui. Essa placa Arduino, ela tem entrada USB e ela tem essa entrada, que a outra ponta é USB, que a gente liga no computador. E essa outra entrada aqui, caso a gente queira ligar o Arduino na tomada. Isso, no nosso caso, a gente vai ligar no computador, né? E é o computador que vai servir de fonte de energia, ele vai trazer energia para o meu Arduino, que vai levar essa energia para os meus componentes, fazendo ele funcionar. Por exemplo, aqui eu vou conectar, ó, eu pego o LEDzinho aqui tem vários furinhos, ó, aí eu conecto aqui o LED no meu Arduino, conecto os meus fios, ligo esse protoboard no meu Arduino, vai chegar a energia através do computador e vai fazer ele funcionar se eu montar o circuito direitinho. Aí eu vou ter que fazer a montagem certa, né, com resistor. Se eu quiser, por exemplo, emitir um som, eu tenho um equipamento aqui que se chama buzzer. Se eu conecto ele certinho aqui com a programação adequada, eu consigo fazer ele emitir sons. Vai ter um projeto que vai falar exatamente sobre isso, ele se chama Projeto Piano, e a gente vai usar algumas notas para fazer esse projeto através desse buzzer aqui. Tem esse visor também, que a gente usa para... No caso do nosso projeto, a gente vai usar ele como se fosse um dado eletrônico, mas ele é basicamente aqueles visores que a gente tem em relógio digital. A gente tem laser e vários tipos de LED aqui, uns equipamentos que a gente vai detalhar para vocês conforme a gente for falando dos projetos. E é isso. No nosso caso, que a gente está fazendo aula online, a gente vai usar o Tinkercad. E o Tinkercad é igualzinho essa caixa aqui, só que no computador. E lá é legal também que a gente pode, por exemplo, pegar um LED, colocar ele com polo invertido só para a gente ver o que acontece. E lá aparece na tela, assim, quando a gente coloca alguma coisa invertida, ele simula um curto-circuito, aí fala que queimou. Então, a gente tem uma noção do que realmente pode acontecer. No nosso caso aqui, o mais perigoso é a gente queimar a placa do Arduino, né? Que é a parte mais cara da caixa. Se queimar um LED, é mais fácil, né? Mais baratinho. É só trocar o LED e colocar outro. E o interessante do Arduino, depois a gente vai falar do Arduino, mas como é que vocês acham que a gente consegue dizer para o Arduino como fazer as coisas? Como é que vocês acham que a gente faz isso, pessoal? Coloquem lá no chat. Ou falem, né? Então, a Raquel mostrou aquela plaquinha, né? E é isso daí, né? Então, o Marco acertou. Então, e o João, né? Esse comando que a gente vai passar para o Arduino é através de uma programação, tá? Então, essa programação a gente vai ter que fazer num computador, né? Agora, né, no início, a gente vai tentar fazer
os projetos simples para vocês tentarem fazer a programação, e para os projetos um pouquinho mais complicados, já vai estar lá o código um pouquinho mais pronto, né, para vocês pegarem e fazerem rodar isso daí, né. Como vocês são do clube de robótica, né, essa questão de programação é legal vocês aprenderem, né, porque ela meio que todas as coisas que vocês vão querer bolar para fazer funcionar, né, usando o Arduino, a gente vai ter que falar com o Arduino, é o idioma que o Arduino entende, né. Talvez no futuro, né, o pessoal consiga fazer alguns comandos, bole algum programa que a gente falando, o programa já vai colocando as coisas, né. Mas por enquanto, né, isso é legal, né. Oi. Desculpa se vocês falaram e eu me fugiu, mas assim, acho que seria interessante dizer para eles onde é que o Arduino é usado, né? Essa plaquinha ela é usada em muitas coisas que a gente tem ao nosso redor e eles não sabem, né? Não, na verdade, todo equipamento eletrônico, máquina de lavar, TV, computador, os carros, né, existe uma placa eletrônica, onde essa placa eletrônica, ela é feita específica para aquele equipamento, né, onde essas ligações aí que a Raquel falou, né, elas já são desenhadas na própria placa, né, e ela é adequada para aquele equipamento. Então, a gente não pode pegar uma placa, por exemplo, numa TV, e levar para uma máquina de lavar, não vai funcionar. Por quê? Porque os comandos, as coisas, são tudo para aquele aparelho. Então, com um italiano, depois a gente vai falar na parte lá do Arduino, mas uma equipe da Itália, eles bolaram uma placa que fosse meio que universal. Pô, vamos fazer algo que a gente consiga usar, né, em várias coisas, e principalmente a gente consegue fazer o quê? A gente consegue testar algumas ideias, né, muito mais barato, porque se você vai fazer uma placa dessas que eu falei, o processo é um processo demorado, tá? E exige alguns equipamentos. E com essa plaquinha que a Raquel falou, que esses italianos bolaram, por isso que tem o nome de Arduino, consegue daí ter essa flexibilidade. Eu quero fazer um carrinho. Você pode pegar o Arduino e fazer lá. Eu quero fazer um estudo primeiro para ver se eu consigo comandar acender esses LEDs ou acender outras coisas. Então, com o Arduino a gente consegue fazer esse estudo. Claro que, mas então uma TV dá para a gente colocar o Arduino? Olha, que depois, quando você vai produzir um equipamento em larga escala, o interessante é que você faça placas dedicadas, daí compensa você fazer uma placa, que você vai fazer milhares de placas, né? Daí não compensa usar o Arduino, né? Mas para para fazer um estudo inicial e fazer se você vai, eu quero fazer um sistema de alarme na minha casa e quero usar Arduino, dá para fazer? Dá para fazer, né? Você vai conseguir fazer, né? Então, o interessante desse sisteminha é essa flexibilidade aí no desenvolvimento das coisas, né? E, então, para a galera que gosta de robótica, de eletrônica, foi uma mão na roda, porque possibilita a gente fazer várias coisas, né? E o custo é muito barato, né? Comparado não, eu vou pensar em fazer um sistema de alarme, então eu vou ter que projetar a primeira placa, mandar fazer a placa, vou receber a placa, pois se não der certo. Então, vai ter que soldar os fios, soldar a lâmpada que você quer usar. Aqui é tudo prontinho para encaixar já, né? E no YouTube hoje você acha um monte de canal também de gente automatizando as coisas em casa com Arduino. Tipo assim, eu quero que a minha janela abre com controle remoto. Aí eles fazem o projeto lá com o Arduino para quando apertar o botão do controle remoto a janela abrir. Coisa simples assim, que já tem gente que está fazendo. Claro, porque o que o Arduino vai fazer você vai enviar uma informação para o Arduino. Essa informação ela pode ser através de um botão ou através de algum app no celular. Tu pode falar abrir no celular,
daí o celular vai transmitir para a internet transmite para o Arduino, e o Arduino vai receber essa informação e vai acionar o motor. Vai falar, opa, recebi a informação para acionar o motor. O motor vai acionar e daí vai poder abrir as janelas. Similar os motores eletrônicos que a gente tem nas nossas casas, né? A gente aperta lá, controlinho, o motor recebe o sinal e abre, né? E para essa parte de automação de casa, tu pode fazer isso daí, e existem até alguns equipamentos, né, que já estão vindo com placas conectadas à internet. Então você já consegue do teu celular acender a luz de casa, né, ligar o ar-condicionado, ligar a televisão, né? Então várias coisas bacanas dá para fazer, né? Era o que eu ia falar, né? A questão do IoT, né? Internet das coisas, tem muito relação com o Arduino também, né? A geladeira tá inteligente, fogão e outros eletrodomésticos, né? Então, é que você pode fazer uma enjambração usando o Arduino para fazer coisas, então, isso daí pode fazer. Mas agora o que acontece? Os fabricantes de geladeira, eles viram a real necessidade, então eles já fazem uma placa específica para aquele equipamento que dá essa conexão, tá? Então, por exemplo, você já encontra hoje no mercado ar-condicionado, né, condicionador de ar com acesso à internet, que é essa IoT que tu falou, né? Então, várias coisas já são feitas assim. Ah, mas então eles usam um Arduino? Não, eles usam uma placa específica para aquele equipamento, né? Ah, mas eu posso fazer isso com o meu equipamento aqui? Até dá para fazer, tá? Mas vai ter que ver se o teu equipamento tem... talvez vai ter que fazer algumas adaptações, tá? Por exemplo, a placa protoboard, ela já tem de vários tamanhos, justamente por causa do tamanho dos projetos, né? Tem coisa que a gente precisa usar mais componente, daí essa placa aqui não é o suficiente. Deixa eu só mostrar para eles os fiozinhos que tem também. Por exemplo, igual o professor está falando, lá numa máquina de lavar, o circuito já vem todo pronto. Aqui, vou mostrar para vocês o fio. Aqui, ó, a gente tem um fiozinho com as entradas certinhas já para colocar aqui no protoboard. Então, para a gente é muito fácil vir encaixar o fio, ó, a gente não precisa soldar nada. Só encaixa, coloca lá o nosso componente e faz o circuito funcionar. Na máquina, por exemplo, na televisão, no ar-condicionado, é como se já tivesse tudo soldado, você não tem como desmontar e fazer um projeto do seu jeito. É exatamente isso que a Raquel falou também, porque esse projeto que a gente vai fazer com o Arduino e protoboard vai ser um projeto muito mais visível para vocês do que realmente igual tem em alguns eletrodomésticos como máquina, essas coisas que já vai ser soldado, já vai vir soldado. Então, para vocês vai ser muito mais visível ter esse contato com esses equipamentos, esses componentes, para poder ter uma noção sobre robótica, até mesmo eletrônica, das coisas, assim. Então, deixa eu só até mostrar quando a gente fala de placa, né? Então, isso daí... Imagine, por exemplo, esse desenho. Então, essa parte que o cara tá pegando aqui, ele é um componente eletrônico, né? E essa placa aqui em verde, ela tem vários componentes eletrônicos e tem algumas trilhas aqui, ó, que são feitas justamente para conectar, que é a função desse fio que a Raquel falou, né? Mas dá uma olhada, isso daqui é feito em escala industrial, né? Então tem que ser especificamente para um certo circuito, né? Por isso que a gente não pode, às vezes, dá para pegar a placa da TV e jogar na máquina e lavar? Pô, não vai dar, porque isso daqui é feito para atender o circuitinho da máquina de lavar, ou de TV. Agora, com o Arduino, daí já é interessante que você tenha uma flexibilidade, né? Ah, mas então dá para fazer isso aqui no Arduino da minha máquina? Dá para fazer uma televisão com o Arduino?
Olha, não, você vai precisar de vários componentes, tá? Então, é muito mais complicado e às vezes daí não vai valer a pena, porque existem alguns componentes que são específicos, né, para certos equipamentos, né? Mas hoje em dia, se a gente comparar desde quando começou esse desenvolvimento desses componentes para o Arduino, tu já tem bastante coisa bacana que dá para fazer, tá? Então é bem legal. A proposta, pode falar? Tem uma coisa bem interessante também, hoje em dia, que está mais avançada, é a automação de prótese. Para quem tem algum tipo de deficiência física. Quem faz faculdades de automação, geralmente, algumas pessoas se especializam nessa área, né? Porque nessa parte porque como é que funciona o nosso organismo, né? Gera um pulso elétrico para movimentar o dedo. Então essa galera que faz essas próteses, né? Elas tentam identificar que tipo de pulso e por onde ele passa. Então a gente pode instalar um certo sensor e receber esse sinal e colocar, se o cara, né, porventura amputou a mão, coloca uma prótese e com esse sinal ele faz movimentar os dedos, né? Então tem esse estudo aí que a Raquel falou. Mas então, o que a gente vai ver nas próximas semanas, pessoal, é mais assunto relacionado com essa parte de Arduino, tá? E como eu comentei anteriormente, uma das primeiras coisas que a gente vai ter que fazer é a questão da saber como programar, entender um pouquinho da programação, né? Então, daqui a 2 semanas, a gente vai iniciar com um estudo um pouquinho de programação, tá? Vai ter uma galera do Espaço de Ciência e Tecnologia que vai estar aqui com a gente e vai estar passando para vocês alguns tópicos aí de programação, né? Então vai ser bem bacana aí as próximas semanas. A ideia é a gente ter dois encontros falando um pouquinho de programação, para vocês entenderem um pouquinho o método, e depois a gente volta daí com o Arduino, porque daí vocês já vão saber como é que faz esse Arduino funcionar, tá? E como a Raquel falou, devido à pandemia, a gente não vai estar fisicamente junto, mexendo nesses equipamentos dela, mas aquele programinha que aquela plataforma Tinkercad que vocês usaram para fazer o desenho em 3 dimensões, ele tem algo bem bacana que dá para a gente usar para fazer a simulação. E até é melhor, a gente simula primeiro, porque como a Raquel falou, se você liga errado na simulação, às vezes não vai funcionar, tal. E se você fizer isso no mundo com esses componentes, pode queimar. Então até é legal, a gente faz a simulação primeiro, deu certo, vai lá e monta os componentes, tá? E depois, posteriormente, que vocês terem todas essas práticas simuladas que a gente vai estar colocando, talvez no ano que vem, né, o final desse ano, vocês consigam voltar lá para o Espaço Maker e com os Arduinos que vão estar lá esperando vocês vão conseguir fazer esses projetinhos, né? Alguém aqui já viu ou já ouviu falar de programação em C? É a que a gente usa, né? A que existe aqui nos computadores, não é isso? Uhum. É uma das linguagens. Por exemplo, tem o inglês, português, o italiano, tal, e para o computador também tem vários tipos de linguagem, né? A programação em C é uma delas, né? Que é o que a gente vai usar no Arduino. É. Eu deixei um videozinho também, junto lá eu já coloquei esse slide que foi apresentado, e eu coloquei um vídeo junto. Está especificando bastante sobre os componentes eletrônicos, alguns que a gente nem viu ainda, que a gente ainda vai ver nos projetos, mas é interessante vocês darem uma olhada no vídeo. Ele não é grande, não, ele é curto. Deve ter uns 20 minutinhos. Aí ele dá uma passada geral sobre eletrônica também e mostra alguns componentes. Aí quando vocês forem fazer o projeto, vocês vão estar mais familiarizados.
Isso, e daí junto já tem lá na plataforma 5 questões para vocês responderem também sobre a aula de hoje que a gente apresentou. Essa semana é mais essa parte teórica, é isso? E aí a gente vai começar no Tinder, Kate, semana que vem. Não, a gente vai começar primeiro, a gente vai ver um pouquinho de programação. Daí, não sei se a ideia, Kátia, é começar a semana que vem programação já, ou você quer dar um tempo para eles verem essa matéria, responder, e a gente começaria a programação no dia 8 de setembro? É só essa parte teórica ali, não é? Uhum. Eu acho que eles já dão conta de fazer essa semana, e aí semana que vem a gente já começa a programação. É mais interessante a parte da programação. Não, legal. Então eu vou ver certinho a data com o pessoal. Possivelmente, então, semana que vem a gente começa então com essa parte aí, tá? De programação. Legal, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Caso também surja alguma dúvida que vocês tenham durante os estudos, pode mandar para a gente também lá no WhatsApp, que vocês têm acesso ao grupo, né? Então pode mandar lá para a gente que a gente responde também. Isso, Beleza. Fala, nenhuma Kátia. dúvida, crianças? Responda aqui no chat. Ou abra o microfone. Não, tranquilo? Professor? Não, então é isso daí, Kátia. Então, eu vou falar com o outro pessoal para ver, porque eles estavam se programando para dia 8, mas acho que dá para a gente antecipar para dia 1º. Daí eu vou confirmar com eles e depois eu te passo um retorno. Acho que possivelmente semana que vem a gente começa com programação, então. Lembrando que tem umas atividades para vocês fazerem aí dessa parte aí dos componentes elétricos, então. Uhum. Tá ok, gente? Então tá bom. Eu vou ficando por aqui que tem que entrar numa outra reuniãozinha. Tá certo. Valeu, Tchau, abraço. obrigada, Tchau. boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Ô, gente. crianças, eu deixei um link para vocês aí. Não tem nada a ver com essa aula de hoje, mas eu sei que vocês gostam de gamers. E a Netflix lançou um seriado explicando como surgiu os videogames, de onde vieram as ideias, quem são os seus inventores, explicando o que é o Vale do Silício nos Estados Unidos. E aí eu coloquei o link para vocês do trailer desse seriado, e eu acredito que vocês vão gostar. Ele é para quem gosta de gamers e quem tem em algum momento futuro a intenção de trabalhar com gamers, tá bom? Gilmara, quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Então, acho que a gente vai encerrando por aqui. Crianças, façam a atividade lá na sala. Ela falou que está tudo certo. Façam a atividade lá na sala virtual, por favor, tá? Até sexta. Se a gente não conseguir começar dia 1º, mas pelo menos vocês já estão com essa atividade certa, e semana que vem tiram para fazer uma revisão, mas provavelmente a gente começa dia 1º com a programação, que é uma parte muito interessante, tá bem? Então, boa semana para vocês. Boa semana para vocês. Tchau.